Meus amigos, assim como a gente viu aqui no canal, né, com o Falcão, com o Miguel, outro personagem Cobra Kai que também teve os seus altos e baixos foi o Rob, velho. Isso não é verdade. O garoto rebelde, né, que roubava notebook das lojas, lutou sozinho em uma final de torneio, perdeu, lutou outra final, perdeu e bom, estamos cá no Sekai Taikai e será que dessa vez o Rob ele vai triunfar? E temos novas imagens vazadas também, tá? Dessa parte 3 aí envolvendo o Rob, eu já trouxe aqui pro canal, mas para aquelas pessoas que ainda não viram, eu vou no final do vídeo colocar aqui para vocês esses vazamentos. E vai por mim, é coisa grande aí, velho. Hello my friends geek na voz e cara, a definição do Rob Kine é de um adolescente problemático que até então na primeira temporada nunca tinha tido um comprometimento real com tudo. Tem razão. Comprometimento com autoridade, com estabilidade, afinal seu pai o abandonou antes dele nascer, escolhendo estar ausente em vez de tentar ser um pai melhor do que ele teve, né? Sendo que a mãe do Rob tentou criar bem o seu filho, só que os seus problemas com abuso de substâncias a tornaram pouco confiável. Então o Rob ele teve que aprender a cuidar de si mesmo e da sua mãe desde jovem. E com isso, né, ele aprendeu a se proteger daqueles que lhe desejavam mal e sua raiva em relação ao seu pai e sua situação apodreceu até que ele começou a atacar de maneiras doentias, né? Então ele fez amizade com um grupo de adolescentes delinquentes que cometeram crimes, né? Principalmente por diversão, sendo que o Rob era o cérebro por trás dessa pequena operação. O Rob ele utilizou toda a sua aparência, seu charme a seu favor para poder o quê? Enganar as pessoas. É só a gente lembrar lá na primeira temporada do notebook que ele roubou por pura diversão. Como é que é? Sendo que ele também é intelectual tanto na luta quanto na esperteza de rua, né? Um atributo que ele combina para poder sobreviver a sua vida difícil doméstica. Então o Rob ele tem uma inteligência afiada, uma natureza sarcástica e atitude direta. E o seu exterior resulta da negligência dos pais e orientação mínima de adultos. Porém, os seus problemas de abandono e raiva se aprofundaram quando ele testemunhou Johnny com o Miguel, que era o outro garoto de sua idade. E o Rob agora queria vingança e até elaborou um plano que incluía fazer amizade com o arquirrival do Johnny, que era o Daniel. Só que aqui tá, meus amigos, o ensinamento do Daniel com o Miyagi-Do, juntamente com a sua filha, né, Samantha, com quem o Rob começou a ficar mais próximo e teve treta por conta disso, teve um efeito reverso no Rob. Ou seja, o Rob inicialmente ele tinha um plano de usar o Daniel contra o Johnny. Só que agora ele tava gostando tanto dos ensinamentos do Daniel que ele começou a mudar pra melhor. Que porcaria é essa? E embora ele estivesse relutante em confiar nos Larusso, né, um sintoma de seus problemas de abandono e falta de figuras parentais, mas ele gradualmente percebeu que a gentileza do Daniel não era uma manobra ou um ato, mas uma empatia genuína. E por meio do Daniel e Miyagi-Do, o Rob ele aprendeu a canalizar sua raiva, ele encontrou equilíbrio interior e uma compreensão não apenas de seu inimigo, mas de si mesmo. E sua natureza gentil veio à tona quanto mais ele era exposto a pessoas boas, sendo que ele se importava profundamente com a Samantha e baixou a guarda pela primeira vez para poder se apresentar no relacionamento deles. Porém, o Rob ele se arrependeu de seus motivos, né, para fazer amizade com os Larusso e se desculpou quando a verdade veio à tona. O Daniel deixou de treinar o Rob, porém o garoto não desistiu e se voluntariou de forma solo no torneio de All Valley. Pois no início da série, né, dessa trajetória do Rob em Cobra Kai, ele se tornou um lutador muito inteligente e muito completo. E a gente sabe que quando o Rob ele consegue manter o foco, ele se torna um dos melhores lutadores de Cobra Kai, né? Porque o estilo de luta do Rob, até porque lembremos, ele já experimentou os dois lados, tanto o Miyagi-Do quanto o Cobra Kai, mas gira em torno de uma defesa muito sólida e contra-ataques mortais, velho. Parece até o Real Madrid. Meio dramático, não é? O que é evidente tanto em suas lutas semifinais quanto nas rodadas finais do All Valley de 2018. Só que quando suas emoções o dominaram, ele se torna cegamente agressivo, né? E suas técnicas de karatê também misturam fundamentos sólidos com o uso ocasional de giros de alto risco com outros movimentos aéreos. E de acordo com Daniel, o Rob é naturalmente talentoso e isso parece ser justificado, né? Pois ele é capaz de executar o chute duplo lá da perna do Sr. Miyagi, mesmo depois de ouvir apenas uma descrição do golpe. E além disso, né, apesar de um ombro machucado, ele foi capaz de dar uma luta intensa, né, na final contra o Miguel, no qual o Rob ele perdeu, né? E eu poderia muito bem chegar aqui e dizer que este momento da vida do Rob era queda, porque como o tema do vídeo é auge a queda, eu poderia chegar aqui e dizer, pô, perdeu pro arquival, perdeu pro Miguel, perdeu pro Johnny, pro seu pai, com que ele queria impressionar e tudo mais, ele poderia estar no fundo do poço, né? Então, ainda não. Beleza. Pois o Rob ele reconquistou a confiança de Daniel, né, da maneira certa, e apesar de seus avanços, o Rob lutou para deixar de lado seu ressentimento em relação a Miguel e sua raiva profundamente enraizada. Porém, ambas as coisas levaram aos ciúmes do antigo relacionamento de Miguel com a Sen, alimentando a já tensa rivalidade entre os dois. E à medida que o Rob fazia amizade com os alunos do Miyagi-Do, ele demonstrava uma lealdade inabalável a eles, né, mesmo em situações em que ele não sabia a história completa. E sua lealdade se estendia a Daniel, que o Rob tinha em alta conta, tanto com
quanto homem quanto como pessoa. E durante a briga na escola, né, a raiva não resolvida do Rob o cegou para não mostrar a Miguel a mesma misericórdia que lhe foi oferecida, né? Ele acidentalmente chutou Miguel de uma grade, o que resultou no Miguel quebrando as costas, né? E depois que o Rob percebeu a profundidade de suas ações, seu instinto de lutar ou fugir entrou em ação. Ele imediatamente voltou a ser o garoto assustado, né, que fugiu de seus problemas com medo das consequências. Ou seja, o Rob estava realmente perdido pela primeira vez, sem saber em quem confiar, para onde ir ou o que fazer. Ele sentiu profundo remorso por suas ações contra o Miguel e recorreu à sua mãe reabilitada para poder ter ajuda, né? Então a Shannon, que é a mãe dele, contatou o Daniel na esperança de que ele pudesse ajudar. Mas quando o Rob percebeu que Daniel o entregou à polícia, ele sentiu uma profunda traição do homem que ele via como uma figura paterna, né? E durante o tempo no reformatório, né, a gente viu que o Rob, ele meio que voltou a estaca zero, ele voltou a ser aquele cara lá da primeira temporada, com muito remorso, com muita raiva. Ele ficou com raiva da Samantha também, porque a Shannon foi visitar ele, ou seja, ele tava quase no fundo do poço aí. Ah, fala sério. E quanto mais tempo ele ficava preso, mais sua raiva do Johnny por escolher o Miguel aumentava, né? Especialmente quando o Johnny não apareceu para visitar ele na visita programada. Em vez disso, ele foi ver o Miguel. Então o Rob, ele seguiu o conselho do Chris, né, de usar o Cobra Kai em vez do Miyagi-Do para poder lidar com outro preso, finalmente brigando com o garoto. Então eles se tornaram aliados, né, após se recusarem a dedurar a briga, e seu tempo no reformatório o endureceu e lhe deu uma visão mais dura, cínica e amarga do mundo que todos veem. E após sua libertação, ele testemunhou Miguel e Sen treinando, e é aí que o bicho começa a pegar. E outra coisa também interessante é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito que comentar da trajetória do Rob aqui, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá no Insta, tá? @LucasMGeek. Eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia sobre Cobra Kai, sobre as teorias. Tô postando conteúdos exclusivos no meu Insta também, então faz tudo isso aí que é nóis. Então o Rob, né, ele pensou que ela o traiu o tempo todo em que ele esteve fora e cruelmente terminou as coisas com a Samantha. Então, mais irritado do que nunca e sozinho, o Chris ofereceu ao Rob uma saída para sua raiva no Cobra Kai, né? Uma aliança que levou o Rob a lutar contra a Johnny em defesa do Chris. E com o senso de lealdade do Rob com Daniel, o Miyagi-Do e a família LaRusso, profundamente quebrado, ele se apoiou fortemente em seu novo sistema de apoio, que era o Dojo Cobra Kai. Ele ensinou aos alunos, né, as táticas do Miyagi-Do, rejeitou a tentativa de Sen de um tratado de paz e aceitou que seus amigos se tornaram seus inimigos. O Rob não tinha desejo de fazer amigos ou novos aliados, né, pois agora era um solitário. Ele apoiava seus colegas de classe quando eles precisavam, mas não buscava nada mais do que seus deveres como colega de classe. Então ele encontrou uma conexão com a Tori Nichols, que era uma garota que ele já via como inimiga. Então ela estendeu seus novos comportamentos e ele viu através de seu exterior, reconhecendo seus mecanismos de defesa, pois eram semelhantes aos dele. E quando o Kenny entrou no dojo e foi humilhado por Silver e Chris, o Rob decidiu ajudar o garoto por lealdade ao irmão dele, né, que era o Shaw, que o Rob fez amizade no reformatório. Então os dois se aproximaram enquanto ele ensinava o garoto a não ter medo, a usar seus pontos fortes e a transformar suas fraquezas em armas. Então ele se tornou um mentor pro garoto e se recusou a deixar que nada ou ninguém o machucasse. E é justamente aí que entramos em um dos pontos altos da trajetória do Rob até o presente momento, que foi justamente o torneio do All Valley, lá da 4ª temporada, cara. Ali a gente tava talvez no ápice do Rob quando o assunto é karatê, mano. Tava no auge dele. Olha, nossa, progresso. Pois a compaixão do Rob não afetou seu desempenho no All Valley e ele até derrotou o Kenny para vencer o torneio, né? Sendo que o Rob até expressou remorso ao fazer o garoto sangrar, mas testemunhou o Kenny atacando o Anthony no vestiário sem provocação. E quando o Rob viu o ódio, a raiva e o ressentimento que Kenny agora tinha, ele ficou atordoado, né? Ainda mais quando o Kenny lamentou que ele só fez o que o Rob o ensinou. E este momento fez o Rob perceber o quão profundamente falha era a lógica do Cobra Kai, ao testemunhar o garoto gentil se transformar em um valentão implacável diante dos seus olhos. Ele quase ficou aleijado ao perceber o quão mal ele errou. E foi justamente talvez neste momento de ápice do Rob, né, de sabedoria, de maturidade, no auge do karatê, das habilidades também, porque novamente, neste momento, ele estava tanto com as técnicas do Miyagi-Do quanto do Cobra Kai, ele já tinha aprendido as duas filosofias, então ele estava no auge do karatê, estava indo muito bem na competição, mas eis que chegam as finais e aí o Rob ele perdeu pro Falcão. E assim, não dá nem pra dizer que foi roubado, ou que foi uma trapaça, ou algo do tipo, uma reviravolta, eu não acho que seja isso. Teve um momento ali de descontração do Rob, quando ele olhou pro Kenny, talvez sim, porque é o que eu disse no início, né? Quando o Rob ele tá focado no karatê, ele é um dos melhores lutadores. Só que quando ele não tá focado, ele baixa a guarda. E talvez seja isso que tenha acontecido com o Rob nessa final contra o Falcão. Mas novamente, pra mim foi uma luta muito justa. Porque de um lado você tinha o Rob no auge do karatê e do outro lado o Falcão Prime, cara. Falcão Prime também é um dos melhores lutadores. Foi uma luta entre gladiadores e que o Falcão acabou vencendo, na minha opinião, de forma justa. Isso não é verdade. E com a perda do Cobra Kai, o Rob se voltou, né, pro seu pai afastado em busca de orientação. Afinal,
Rob estava cansado de odiá-lo, de culpá-lo por tudo que deu errado em sua vida, pois ele tinha que assumir a responsabilidade por suas ações, né? Sendo que o Rob até chorou ao perceber que tinha bagunçado tudo, e ele acreditava que nunca iria melhorar, finalmente tendo chegado ao fundo do poço. E a partir daí que aconteceu a transformação do Rob Keane, né? O garoto entrou nas trevas, porém enxergou a luz no fim do túnel, pois o Rob continuou a fazer as pazes com o Daniel, finalmente entendendo o que ele tentou ensinar ele e seus amigos. E após uma revanche com Miguel, o Rob ele fez as pazes com seu arquirrival em prol do Johnny e da família. O Rob admitiu, né, que durante a briga na escola ele apenas teve uma visão do túnel e queria tanto vencer a luta que cometeu o pior erro de sua vida. E com o Rob mostrando remorso genuíno por suas ações, ele e Miguel finalmente se reconciliaram e se tornaram melhores amigos. Ou seja, temos aqui a primeira retomada do Rob Keane, né? O garoto que, como eu disse, ele estava quase que no fundo do poço, ele ressurgiu, fez as pazes com o Miguel, com o Johnny, com o Daniel. Cara, ele estava no auge espiritual e no auge do karatê também. Ele ainda mantinha aquela pegada da quarta temporada lá do torneio. A questão é só o foco. É o que eu sempre digo, quando o Rob ele tá focado, ele é o bicho, mas quando ele não tá, ele baixa a guarda, velho. Cala a boca, bafo de pica! Pois as coisas melhoraram pro Rob após o suposto fechamento do Cobra Kai, né? E enquanto o Kenny inicialmente se recusava a falar com ele, o Rob se recusa a desistir dele e o Kenny mais tarde muda de ideia. Só que é aquela coisa, né? Aquela infelicidade do Rob na luta contra o Falcão, que tornou o Rob vice-campeão, né? Pela segunda vez, e quem sabe uma terceira vez também, não sei. Mas o Rob, ele se sentiu um pouco abatido por isso, porque ele realmente queria vencer aquele torneio, e isso fez com que ele se voluntariasse para ser o capitão do Miyagi-Do no Sekai Taikai, velho, que era o torneio mundial de karatê. E finalmente o Rob consegue vencer o Miguel de forma justa, né? Em um tatame, 3 pontos. Temos aqui o auge do karatê do Rob. Porém, infelizmente, as coisas tomaram um rumo sombrio em sua vida quando a mãe da Tori faleceu, o que fez com que a Tori saísse do controle pro choque do Rob, ela fosse se juntar ao Cobra Kai. E apesar de ser o capitão, o Rob constantemente perdia o foco devido a Tori estar do outro lado, né? Porém, Miguel avisou para ele recuperar o foco, ou então era melhor ele desistir de seu papel como capitão. E após outra conversa estimulante com o Miguel, o Rob retornou como uma fênix e o Miyagi-Do avançou no torneio. O Rob conseguiu derrotar o Kon, que é o melhor aluno do Cobra Kai Coreia, e finalmente chegou às finais contra o Axel. E as coisas não estavam indo bem pro Rob, tá? Ele estava tomando uma surra pro Axel dos Iron Dragons até que o torneio foi interrompido. E bom, o resto é história, né? E se prepare porque agora lá vem vazamentos, tá? Temos imagens, temos informações vazadas do que vai acontecer com o Rob nessa parte 3 da 6ª temporada. Eu já trouxe isso em alguns vídeos, mas pra galera que não sabe o que vai acontecer, e eu tenho novos detalhes aqui também, fica nessa parte do vídeo porque a gente vai entender que, infelizmente, o roteiro de Cobra Kai não gosta do Rob, né? Porque mais uma vez, o Rob não vai vencer, cara. Inacreditável. Parece uma loucura só de pensar nisso. O Rob ele vai continuar sua luta de onde parou com o Axel, né, na semifinal, porém infelizmente ele não vai conseguir lutar mais no torneio porque o Axel vai quebrar o joelho do Rob. O Rob vai usar muletas, né, como vimos nessas duas imagens vazadas da parte 3, e é aí que encerra a trajetória do Rob na série Cobra Kai. Um personagem que amadureceu com o tempo, deixou de ser um rebelde para se tornar o capitão do Sekai Taikai, porém como nem tudo são flores, parece que o final do Rob não vai ser um dos mais felizes, né. Ele já pode pedir música no Fantástico, né, foi vice-campeão em 2018, vice-campeão na 4ª temporada e agora vice também no Sekai Taikai. Infelizmente, cara, o Rob é um dos melhores personagens, um dos mais complexos, teve uma das melhores trajetórias entre auge e queda, mas não vai vencer o Axel segundo os vazamentos. Mas o que é que vocês acham a respeito disso? Vocês concordam, discordam? Comentem embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou, fui!